Na semana dedicada às mulheres, o Notícias e Mais vai tratar de um assunto que ainda choca. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E em quase 70% dos casos, quem espanca ou mata a mulher é o namorado, marido ou ex-marido. Mesmo com a Lei Maria da Penha em vigor desde 2006, mais de 4 assassinatos em cada grupo de 100 mil mulheres são registrados no país. A Lei Maria da Penha já completou 6 anos. A lei criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e permitiu a promoção de várias mudanças no que diz respeito à proteção às vítimas de violência doméstica e à punição de seus agressores. Dados da Central de Atendimento à Mulher revelam um aumento da formalização de denúncias. Os atendimentos da Central subiram para 734 mil em 2010, quase 16 vezes mais se comparado a 2006, quando a lei foi aprovada. Porém, há muito para ser feito. O Brasil ainda é o 7º país com as maiores taxas de feminicídios. Está atrás apenas de El Salvador, Trindade e Tobago, Guatemala, Rússia, Colômbia e Belize, numa lista de 84 países. Internamente, os estados com as taxas mais elevadas de violência contra as mulheres são o Espírito Santo, Alagoas e o Paraná, respectivamente com taxas de 9,4, 8,3 e 6,3 homicídios para cada 100 mil mulheres. Dentre as capitais, as maiores taxas estão na região norte, Porto Velho, Rio Branco e Manaus. 6 anos de Lei Maria da Penha e o Brasil está em 7º lugar no ranking dos países com agressões às mulheres. Diante disso, como a lei tem colaborado com a mulher, será que mudou alguma coisa? E se mudou, foi para melhor ou para pior? Para conversar conosco, convidamos a advogada e professora de Direito da Faculdade Alfa Fadisp, em São Paulo, Tatiana Andrade. Boa tarde, Tatiana. Seja bem-vinda. Boa tarde, doutora. Doutora, eu já estou curioso. A lei vai fazer 7 anos, isso. Maria da Penha, né? Ela ajudou a aumentar o número de denúncias? Não, ela ajudou. De certa forma, ela encorajou muitas mulheres a buscarem essa proteção, seja na fase policial, seja na fase judiciária. Então, de certa maneira, ela traz um saldo muito positivo. Você tem um aumento na busca dessa proteção, muitas mulheres se sentem um pouco mais protegidas, encorajadas, sabendo que o agressor pode ser, sim, retirado de casa e ser até preso. Sim. Só que ainda tem muita coisa para acontecer. Pois é, isso que eu ia falar. Mas o que é que falta, então? Então, é necessário o investimento em políticas públicas, não só pensar na questão judicial. Por quê? O problema da violência doméstica, ele está muito próximo de uma questão social propriamente. Em que sentido? Você tem muitas vezes o consumo de álcool, o consumo de droga, uma relação familiar desestruturada. Então, isso acaba, na verdade, resultando num marido, num namorado, num pai agressor. E isso, na verdade, não é propriamente um problema jurídico, judiciário, é um problema social, psicológico. Então, o investimento nessas outras questões, eu acho que ajudaria bastante. Me lembro muito do caso daquela moça cabeleireira que pediu ajuda, denunciou várias vezes e tal, e acabou o rapaz entrando no salão onde ela trabalhava e atirando nela brutalmente, né? Na verdade, a gente vê que é uma proteção que a lei traz, a proibição do agressor se aproximar da mulher, da vítima, de uma forma abrangente, mas que, infelizmente, muitas vezes é letra morta essa previsão. Porque ele não podia, nesse caso que você mencionou, ele não podia se aproximar da mulher. E ele, mesmo não podendo se aproximar, ele conseguiu chegar e efetuar disparos contra ela, independentemente de ter câmera ali filmando, gente em volta, enfim. Então, de certa forma, ela estava protegida, mas ele não tinha ali alguma coisa que o intimidasse, que servisse de freio para não fazer o que fez. Triste, né? Nesse caso, o que você acha que poderia ter sido feito? Nós não temos, na verdade, uma forma efetiva de fiscalização. Você não tem como disponibilizar um efetivo em termos de segurança para cada mulher que se encontra numa situação dessa. É inviável, é impraticável isso. Agora, de repente, uma punição um pouco mais severa, eu creio que seria não você sucatear o direito penal a punir de forma rigorosa todos os casos, as medidas extremas, mas uma punição mais eficiente, de repente, teria ali a possibilidade de intimidar de certa forma.
Né? Agora, doutora, também, não nesse caso da cabeleireira, que acho que ela era provedora, mas justamente você estava falando que a maior dificuldade das mulheres em denunciar o agressor é que, em geral, ele é o provedor da casa, também o pai do filho, e também há um envolvimento afetivo com o agressor. Isso daí, Adriana, esse é um fator, eu cansei de ouvir. Quantas e quantas vezes a gente atendendo mulheres vítimas de violência doméstica, elas diziam, olha, doutora, eu quero alguma coisa para assustá-lo. E a hora que você disponibilizava a essa mulher a separação, a retirada do lar, a saída dela do lar, ela falava assim, olha, doutora, mas é que ele é agressor, ele bebe, ele me bate, ele bate nos meninos, mas ele é bom pai. E eu tento entender, é um contrassenso, uma pessoa com um perfil desse ser um bom pai. E elas, muitas vezes, eu ouvi isso. Ah, ele bebe, mas a hora que ele está bêbado, é só eu deixar ele quieto no canto, ele quebra tudo, ele faz aquele estrago, passou a bebida, é como se nada tivesse acontecido. E é uma coisa cultural, né, doutora? Que acho que assim, o homem se sente um pouco dono da mulher, né? Então, qualquer coisa que saia desse controle dele, ele passa a agredir, né? Se ele já tem um histórico, ou se ele, de repente, tem ali uma predisposição em termos de criação, em termos de formação, em termos de personalidade propriamente, é muito difícil você acabar com isso, exatamente pela questão cultural. Ele acha que ele pode resolver, a última palavra tem que ser dele, ele não aceita, de repente, um comportamento da esposa no sentido de... E ela, de certa forma, se coloca como vítima e como objeto mesmo, né? Para ser controlado, né? É difícil lidar com isso. A questão, por isso que eu disse, ela esbarra no aspecto social... Que vem da educação mesmo, da formação da pessoa. Porque normalmente também tem isso, né? O pai agressor, ela vai procurar um marido agressor. Normalmente ela assim, desvia, né? Ela tem aquela formação do pai, ela busca as características da família dela no homem que ela projeta, que ela idealiza para a vida dela. É cultural, é social, e aí acaba sobrando a intervenção do judiciário, que busca a eficiência, mas que nem sempre com os resultados satisfatórios que a gente precisava. Agora, essa questão da proteção, a coisa concreta mesmo, quer dizer, ela pede a proteção, aí, por exemplo, em alguns casos não tem essa proteção, pelo menos não efetiva. É por falta de policiais? Aonde pega aí? Na verdade, eu penso, Leão, que deveria haver uma reestruturação disso. Nós temos hoje os centros de apoio, os centros de referência que acolhem essas vítimas, só que é difícil você mudar, você tirar completamente uma pessoa de cena e dispensar a ela uma proteção. Em que sentido? Ela trabalha, ela tem uma família estabelecida, ela tem parentes. Então, para você desvinculá-la disso tudo, para trancá-la a ponto de ser, entre aspas, protegida, é muito complicado. Eu creio que, de repente, o investimento no tratamento desse marido agressor seria muito mais eficiente. Porque eu tiro uma esposa hoje de cena... Só que amanhã ele se envolve com outra. Então, amanhã tem outra vítima para sair de cena. Acho que agora está havendo uma campanha, inclusive com galãs famosos da televisão, falando isso, né? O homem que é homem não bate em mulher, né? Você acha que vai resolver? A esperança, né, que ajude bastante. A solução, eu acho que é, de fato, resolver plenamente, eu acho que é difícil. Mas todo o esforço na busca desse resultado positivo ajuda bastante. E para a gente encerrar, então, aqui a nossa conversa, doutora, agressão também não é apenas física, existe a violência verbal e psicológica, que também são formas cruéis de violência. Como perceber que a relação está caminhando por esse caminho perigoso? A proteção da lei é para todo tipo de violência. A violência física, a violência sexual, a violência moral, a psicológica, a pressão, enfim. Isso eu acho que depende muito de cada mulher analisar até que ponto aquela relação ainda vale a pena investir naquilo. Quando começou a perceber ali a falta de respeito, aquele tratamento mais ríspido, deixando de lado as questões dos problemas do dia a dia, mas tem hora que você tem que abrir o olho e falar, olha, não dá mais, eu vou tentar resolver de outra maneira, encerra, para por aqui, porque perdeu o respeito, hoje começa com uma ameaça verbal. Amanhã ele parte para a agressão física. O próximo passo é ele matar. Obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço.